Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus e creio que esta palavra será bênção para você e para toda a sua família. Sinto no meu coração em compartilhar uma mensagem. Quero falar de coisas não muito agradáveis, mas é coisas que estão acontecendo no nosso tempo. As coisas de Deus são sérias, extremamente sérias. E eu quero meditar aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. E te convido a se inscrever, você que não é inscrito, se inscreva no canal A Voz da Atalaia. Os meus inscritos, os meus telespectadores, esquecem de dar likes. Dê o seu like se você gostar, compartilhe as mensagens. Isso é, se você gostar. Você pode compartilhar a mensagem, as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Este canal é um dos menores canais do YouTube, mas propus no meu coração em falar só a verdade da palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno de vossa vocação, com que fostes chamado, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça que nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. O apóstolo Paulo estava falando da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo, que estava no mais alto e sublime trono, e deixou a sua glória, e veio a este mundo humilhado, arcaico, caído, onde o pecado dominava. Jesus Cristo veio aqui para lutar com o valente. Ele amarrou o valente e libertou muitas pessoas que estavam presas nas garras do valente. E ele deixou aqui o seu gabarito, a sua qualidade. O apóstolo Paulo diz, aquele que subiu, aquele que desceu nas partes mais baixas, também foi aquele que subiu. E eu e você sabemos que Jesus Cristo fez isso. Ele veio a este mundo, não foi muito bem recebido, foi perseguido, morto, crucificado, mas já estava na profecia. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Aquele que também desceu, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu quero falar sobre a representação no Velho Testamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo e a representação da pessoa do Senhor Jesus no Novo Testamento. E quero falar também das coisas esquisitas, das confusões que os seres humanos fazem por não entender, não compreender as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, no Velho Testamento, ele foi representado em todo o tempo do Velho Testamento
por reis, por sacerdotes, por juízes e por profetas. Estas são as representações do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento: reis, juízes, sacerdotes e profetas. Quais são as representações do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento? Apóstolo, pastor, evangelista e presbítero. Estas são as representações do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Vemos na Bíblia Sagrada sobre apóstolo. Apóstolo foram as colunas da Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Os apóstolos estão escritos já na Nova Jerusalém, nas colunas. Em cada coluna leva o nome de um dos apóstolos de Jesus Cristo. E está também no livro de Hebreus, capítulo 3, quando diz lá: pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão. É para termos essa consideração. E também, sobre pastor, Jesus está representado como sumo pastor no Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo escreveu João, capítulo 10, fala-lhe sobre o bom pastor. Jesus é representado também por o evangelista. Quando vemos lá no livro de Isaías, capítulo 61 e verso 1, Jesus Cristo disse ali: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, trazer boas novas, libertar os cativos. Jesus Cristo foi representado ali. Louvado o nome do Senhor, ele foi o evangelista por excelência. Vemos na Bíblia Sagrada que Jesus também é representado no Novo Testamento pelo presbitério. Bispo, presbítero e ancião é a mesma coisa, é a mesma qualificação. Jesus Cristo é o bispo das nossas almas. Jesus Cristo é o ancião de dias. É o que a Bíblia nos afirma. O apóstolo Paulo aqui, no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 11, o apóstolo Paulo diz: ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus Cristo, ele quer o aperfeiçoamento dos santos através do ministério que ele mesmo constituiu no Novo Testamento. Mas o que nós vemos hoje dentro do Novo Testamento, dentro do cristianismo? Papa, padre, frei, arcebispo, freira, apóstolos, apóstolas, bispas, pastoras, missionárias. É o que vemos hoje. E olha o que estão ensinando nesse tempo. Unções e mais unções em objetos, campanhas e mais campanha com a finalidade de arrecadar dinheiro, campanha dos envelopes, campanhas da prosperidade, campanha dos dízimos,
Dízimo é para o Velho Testamento, mas eles colocam isso neste tempo e amedrontam o povo de Deus sobre este assunto. Biblicamente falando, quem dizimava eram as 11 tribos de Israel. A ordem era para dizimar, e dízimo naquele tempo era hortelãs, era açafrão, era soja, era arroz, era feijão, eram as coisas do campo, porque biblicamente está escrito lá: por causa de vós repreenderei o devorador. O devorador ali era locusta, o gafanhoto, os bichos que consumiam as lavouras plantadas. E Deus ali ordenava abençoá-los, mandando chuva, abrindo as portas dos céus. Se fala sobre a chuva, mas no nosso tempo amedronta as pessoas que servem a Deus. Se não dizimarem, serão amaldiçoados. Você já sabe o que acontece no meio cristão hoje? Eles não ensinam corretamente. E o que vemos na Bíblia Sagrada é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus, em sua oração, lhe disse: Pai, eu quero que todos aqueles que tu enviaste a mim, eles conheçam a glória que tu me deste. O maior interesse do Senhor Jesus Cristo é levar os seus para a casa do Pai, porque ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que iria preparar lugar, mas não foi necessário Jesus ir preparar lugar, porque na casa já tem muitas moradas. E o maior desejo do Senhor Jesus Cristo é levar os seus para a sua casa, para a casa do Pai, para o paraíso celestial. E Ele quer que todos nós tenhamos esse desejo, essa sede, esta fome para ir lá. Mas Ele disse que é para não sermos enganados, porque o engano cresceu no nosso meio e cresceu muito. Não está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo é representado pelo um Papa? Não. Os católicos romanos dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Se Pedro foi o primeiro Papa, Jesus Cristo curou a sogra dele. Isso quer dizer que ele era casado. Você não encontra na Bíblia, padre, biblicamente falando, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não é para chamarmos ninguém de pai. Quanto à fé, não é para haver essa sagacidade de devoção por um homem de carne e osso, não. O que temos de fazer é honrar o ministério qual Deus constituiu sobre o seu povo. E qual é o ministério que Deus constituiu sobre o seu povo? Apóstolos. Só que hoje os apóstolos não existem mais. O que existe deles hoje é a sua palavra, o seu testemunho, as suas doutrinas. Devemos seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo e a palavra e as doutrinas dos apóstolos bíblicos, não os de hoje. Os de hoje são fake news. Veja o ministério aprovado por Deus. Apóstolos, pastores, que é para o nosso tempo. Está escrito na palavra de Deus: haverá um rebanho e um pastor.
O sumo pastor, Jesus Cristo, constituiu sobre os rebanhos hoje pastores para cuidarem do seu rebanho, que são apenas um no mundo todo. Por isso é que o apóstolo Paulo ensina aqui um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e uma multidão de cristãos, quando vão passear em Jerusalém, quando vão fazer turismo em Jerusalém, aproveitam e se batizam novamente, desqualificando o seu primeiro batismo. Isso não pode acontecer. Um só Deus, Pai de todos, qual é sobre todos, e por todos e em todos. Aqui está falando, está nos ensinando que não devemos ter partidarismo entre os segmentos religiosos. Uma certa ocasião, alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, a gente viu alguém falando no teu nome e não está com a gente. E Jesus Cristo disse: vão lá, mande essa pessoa calar a boca, parar de fazer isso. Não, Jesus não fez isso. Jesus Cristo disse: quem não é contra nós, é por nós. Mas hoje tem uma briga exagerada no meio cristão, no meio gospel. É claro que nos tempos passados também aconteceu isso. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefa e outros diziam ser de Cristo. O apóstolo Paulo, modelo que Jesus colocou sobre a sua igreja para ensinar, ele disse: eu dou graças a Deus que não batizei ninguém de vocês que estão fazendo partidarismo. Olha o que está acontecendo agora no nosso tempo. É claro que é Deus chacoalhando para que os que são retos se manifestem. A Deus e Amor praticamente está falida. O escândalo cresceu e cresceu muito. A Igreja Maranata está falida, está dividida. A Igreja Cristã do Brasil está rachada, está dividida. A Igreja Tabernáculo da Fé também. A Igreja do Sétimo Dia Adventista também está dividida, rachada. Sem falar na Universal, na Igreja da Graça, em outras. É o próprio Deus chacoalhando para que os que são retos se manifestem e permaneçam sóbrios diante da sua presença, independente desse sistema arcaico e enganoso. Nós estamos no tempo profético em que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. O que estamos vendo nas mídias sociais não é nada bom. O escândalo pipocando quase que diariamente nas igrejas, que os homens estão, por ambição e por ostentação, perdendo o domínio. E o Senhor Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo ensinou, e ensinou muito bem, que é para a liderança ter cuidado do rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre o rebanho de Deus, mas o apóstolo Pedro também nos deixou ensinado, irmãos, houve entre vós muitos falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente no meio de vós heresia, e a heresia hoje está borbulhando dentro do meio gospel. Estão adorando a criatura e não o Criador. Estão vendendo Jesus Cristo. Pior do que Judas fez no tempo passado. Hoje, homens estão vendendo Jesus também. Estão vendendo a sua palavra também. Muitos lugares hoje, muitas igrejas se transformaram em comércio, em vendas, em shoppings, onde o produto a ser vendido é o nome de Jesus, onde os produtos a serem vendidos é cura, é milagres,
é a palavra de Deus? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus Cristo disse: aquilo que de graça recebei, complete aí a frase, aquilo que de graça recebei, de graça dai. Não é o que está acontecendo hoje. Não estou generalizando, claro. Porque digno é o obreiro do seu sustento. Mas o que vemos hoje é Pix, é pregação em nome do dinheiro. É só você ligar a televisão. Você vê os supostos pregadores, os supostos apóstolos, pregando mais o QR Code do lado, o Pix embaixo, os bancos, as contas expostas. O apóstolo Paulo disse para o povo: irmãos, não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras palavras, não sejam presa fáceis dos lobos enganadores. Compartilhe a mensagem do canal A Voz da Atalaia. Se inscreva neste canal. Me ajude a crescer este canal, indicando para outras pessoas. Que Deus vos abençoe ricamente.